Café Brothers, episódio especial, quinto dia de campo aqui na Sementes Veluz. Estou aqui mais uma vez com o idealizador, fundador da Veluz. Breno, seja bem-vindo aí. Obrigado mais uma vez, Xandó. Obrigado pela presença e por ter aceitado o convite. Não, eu que te agradeço. Você me dá a oportunidade de estar de frente aqui com uma pessoa referência no agro, o professor Marcos Favo. Por gentileza, se apresente aí para quem não te conhece. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui na região de Bonito, que é bonita por si só, né? Incrível. E conhecer também o trabalho feito pelo Breno. O agro nosso tem crescido por causa dos empreendedores. E agradecer também o Sicredi, né? Que eu sou um grande fã do cooperativismo de crédito, por fazer os negócios acontecerem, e ver essa frequência incrível de produtores aqui me deixou muito feliz. Então vocês estão de parabéns. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, professor universitário, dou aula na USP há 30 anos, dei aula na FGV em São Paulo também, estudei no exterior, morei na França, morei na Holanda, nos Estados Unidos. Temos uma consultoria muito grande no agronegócio, chamada Markstrat, e agora recentemente fundamos uma escola chamada Harvey Agribusiness School, em Ribeirão Preto, que já está com 350 jovens, filhos e filhas de produtores rurais, que estão lá fazendo os cursos de graduação com a gente. Então, um pouco o meu trabalho é esse, produzir casos de empresas, fazer projetos de planejamento estratégico e colaborar com o ensino e fazer palestras aí pelo Brasil. Então, está aqui hoje uma experiência muito gratificante, porque aqui é o Brasil que dá certo, né? Exatamente. Posso te chamar de professor? Lógico. Só uma ressalva, Breno. Certo. Eu fico muito feliz de sentar com alguém que tem prazer de ser chamado de professor, porque esse termo foi muito degradado no Brasil, né? Parece que perdeu o valor, né? Mas, professor, a minha pergunta é, por que o agro é bonito? O agro é bonito, que é o tema da nossa palestra aqui. É a primeira vez que eu uso esse título, né? Foi muito oportuno por causa também do lugar. E, assim, eu tenho um privilégio muito grande de ser engenheiro agrônomo no Brasil nos últimos 34, 35 anos que eu me formei. Quando eu comecei, o Brasil era importador de alimentos e hoje é essa potência, né? Nós estamos fechando agora esse ano, entregando praticamente 61% da soja que o mundo compra vem do Brasil. Participação muito grande também do açúcar nas carnes. Então, veja só, nós éramos desprezados e hoje é um país que atinge a liderança mundial e abastece mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e fazendo isso de uma maneira extremamente sustentável. Você vem, por exemplo, de Bonito para cá, você vê quanta reserva legal tem. Você vai nas mesmas regiões dos Estados Unidos, você vê só a lavoura, não vê uma árvore. Então é o agro mais sustentável do mundo. A gente consegue produzir, consegue abastecer o mercado interno, com sobra, abastecer o mercado mundial e fazer isso de uma maneira que daqui 150 anos, 200 anos, nós estamos produzindo do mesmo jeito porque está preservando. Então isso aí eu não encontro em outros lugares do mundo, sabe? Eu viajo bastante e isso é que me deixa orgulhoso de dizer que o agro é bonito. Fora que, para concluir, é quem traz o caixa do Brasil. A exportação nossa, a geração de renda, se não fosse o agro, nós tava uma tragédia aqui dentro. Professor, antes de eu passar para o Breno, quero fazer uma observação para o senhor aqui. Morei 6 meses nos Estados Unidos, agora 2025, de junho a final de novembro. Início de dezembro a gente chegou aqui no Brasil. A única coisa que o americano tem medo do Brasil é do agro. Eles me perguntavam todos os dias, como que tá lá? Como que produziu? Foi bem? Foi mal? Tem safrinha, né? Tem safrinha. Então a gente contava para eles essa realidade que tem 2 safras no Brasil. Eles falaram, mas como isso? Aí eu mostrava os vídeos da colheitadeira colhendo e plantando atrás. E falou, não, mas não pode isso. Eu falei, não pode, lá no Brasil tem. Então, só termo de relevância, deixar mais robusto o seu comentário, o agro, ele representa apenas 2% nos Estados Unidos, enquanto aqui ele representa quase 27% da riqueza que é produzida no país. Tamanha a relevância do nosso agro. Breno, vendo esse cenário que você e o professor falou e observou, como que você vê a importância do agro brasileiro no cenário aqui? Eu queria até emendar uma pergunta para o professor, trazendo um pouco assim para nossa realidade dos nossos clientes da Veluz. Eu sei que você pode dar um spoiler, não vai passar agora, mas dar um spoiler da sua palestra. Aqui são todos, na grande maioria, produtores de soja, né? Como você enxerga a perspectiva
para o sojicultor brasileiro nos próximos anos aí a gente produz soja, né? Legal. Bom, primeiro que tudo depende do início, que é uma boa semente. Então, vocês estão no trabalho adequado, porque se você começar mal, né, fica difícil corrigir depois. Então, esse é o ponto básico aí, que é o que vocês estão trabalhando e estão fazendo. Eu acho que para a soja, o que nós temos que esperar é um crescimento vigoroso do Brasil nos próximos 10 anos, até 20 anos, mas vamos focar nos próximos 10, porque eu vou mostrar o dado. A demanda mundial, ela cresce tem crescido ao redor de 15 milhões de toneladas por ano. Ou seja, todo ano você precisa colocar 15 milhões de toneladas de soja a mais. E o Brasil está pegando praticamente todo esse crescimento, diferente do milho. Mas na soja nós estamos pegando praticamente 100% do crescimento, porque a Argentina está do mesmo tamanho, os Estados Unidos está do mesmo tamanho, e nós, cada ano, estamos agregando aí áreas produtivas, né? Então, se você olhar bem, nos últimos 6 anos, de grãos, e basicamente isso é soja, e o milho segunda safra também, o Brasil agregou em 6 anos 18 milhões de novos hectares. Só nessa safra 25-26, com essa situação complicada de crédito que nós estamos vivendo, taxa de juros, o Brasil vai aumentar a área de soja mais ou menos de 1.700.000 novos hectares, né? Então, se você colocar, é provável que nos próximos 10 anos a gente siga aumentando entre 1,5 milhão, 1,8 milhão, dependendo do preço, 2 milhões. Então nós vamos agregar praticamente 15 milhões de novos hectares de soja nos próximos 10 anos. Olha o volume de negócio que isso vai gerar. E isso tudo cabe no mercado internacional. Mas a gente tem que acostumar que o preço é para ser esse. Lógico, a soja pode voltar a 14, como ela pode vir para 8, mas a média nos próximos 10 anos é trabalhar com 10 dólares e meio, mais ou menos, aí por bushel. Então eu tenho que ganhar com esse preço. Sim. Sabe, essa é a mensagem. Por isso que tecnologia, produtividade e gestão são fundamentais. Mas é pênalti sem goleiro o crescimento da soja no Brasil. Professor, para a gente pegar esse gancho dessa pergunta, né? Você com a tua bagagem, como que você vê, qual é o maior desafio da porteira para dentro hoje para produzir no Brasil? Da porteira para dentro hoje, nós estamos com a questão que precisa ser monitorada aí do aumento de custo de produção por controle de pragas e doenças, principalmente. Nós tivemos uma inflação de custos importantes também com o valor do arrendamento. Isso complicou muito para os produtores. E dentro da porteira também, né, tem a ver, porque é o seu custo de produção. Hoje a doença principal que a agricultura brasileira tem é a taxa de juros. É muito difícil o produtor conseguir produzir com esse valor que você tem que pagar para usar o dinheiro das outras pessoas, né? A taxa de juros no Brasil hoje está um absurdo. Isso é consequência de um desequilíbrio que nós temos na questão fiscal. Então é muito importante que o Brasil também pense na sua própria gestão, porque ela vai ajudar a gestão dos produtores. Se nós tivermos um governo mais eficiente, gastando de maneira adequada, arrecadando menos para poder dar mais oxigênio aí para as empresas, nós vamos ter um desenvolvimento mais forte. Então eu diria para você que esse é o resumo das principais doenças que a gente tem hoje dentro aí das propriedades. Sem dizer também que tem muita gente que não modernizou na gestão, não faz controles adequados e não tem os seus números, não compra e não vende na hora adequada. Então você tem um coquetel que dá para trabalhar dentro da porteira que aumenta a margem do produtor, mesmo com o preço atual, né? Que eu falo isso pro professor, que ele tem autoridade com os números. Sim. Que eu venho de um tempo, Breno, morava na fazenda Itamaraty, que não fazia conta do diesel. Vamos abrir terra, plantio convencional, pau torando casingesa, ninguém fazia conta do diesel. Então, a banalização, o agro não tem mais espaço para mais espaço. Lembra que, professor, na década de 80, o pessoal falou, não, eu vou aventurar na agricultura, eu sou aventureiro. Não tem mais espaço para aventureiro. Muita gente ficou pelo caminho e vai ficar esse ano, né? Então isso é uma verdade que a gente tem visto ao longo dos anos, que a efetividade na gestão e ter os números adequados vai trazer sustentabilidade na produção, mesmo com preços baixos. Então o produtor tem que fazer o dever de casa nessa questão da gestão. O senhor acha que o produtor ainda ele peca muito na questão dos números? Muito, muito. Muito pouca gente sabe efetivamente qual é o custo de produção e se com aquela venda antecipada que ele está fazendo, ele já está garantindo uma margem
E assim, uma mensagem importante que eu queria deixar para o produtor é o seguinte: você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Hoje nós estamos vendo muita gente que está mal porque ficou grande, aumentou o endividamento e acabou piorando. Então, vamos fazer primeiro o nosso hectare ser o mais lucrativo. E aí eu vou pensar na expansão com o oxigênio da minha área. Então, ficar melhor, tecnologia, semente, biológico, fazer o meu hectare ser extremamente lucrativo, aí eu vou ganhando caixa, aí eu cresço. Quem se alavancou e fez o contrário, hoje está com dificuldade. E qualificar o time também, né, professor? É muito importante isso, educação no agro, tanto para a operação de máquinas agrícolas, quanto para a gestão. Você lembrou uma das coisas mais importantes que tinha esquecido de falar aqui, que é a questão das pessoas. Hoje o Brasil passa por um apagão de mão de obra, tanto na questão de qualidade, quantidade, como vontade de trabalhar. Então o produtor mais do que nunca vai ter que reter as pessoas trabalhando com ele e formar essas pessoas, porque esse problema no Brasil só piora. Professor, só para a gente finalizar, é o que eu tenho falado nas nossas redes sociais, com a Escola do Agro, não é só agro, é sobre pessoas. No final da linha, na última linha, vai ter sempre pessoas. Se o produtor rural não criar um ambiente seguro para evitar aumento do número de rotatividade, ele vai perder a eficiência da produtividade. Quero agradecer a você, Breno, mais uma vez. Eu que agradeço. Professor, obrigado pelo seu tempo. Valeu. Muito importante para nós a sua experiência, a sua expertise de anos e anos no agro. Sinto muito de ter pouco tempo para aproveitar esse know-how que você tem aqui para compartilhar com a gente. Quem quer te seguir nas redes sociais, te encontrar, você pode deixar por gentileza nas redes sociais. É muito fácil, é @doutoragro, não DR Agro não, doutoragro. Vocês vão ter sempre um vídeo por dia, uma informação, pode seguir, vai ser um prazer. E a faculdade lá também quer deixar o arroba. A faculdade é @Harvey School. Conheçam porque é um lugar adequado para mandar os filhos e filhas de produtores para estudarem, porque lá eles vão estudar empreendedorismo, sem ideologia, é montar negócio, é crescer, é ser lucrativo. Obrigado, sorte e sucesso, foi um prazer ter o senhor aqui. Gente, até o próximo episódio, sorte e sucesso para vocês, um abraço, valeu. Obrigado, valeu.